Estamos de volta com 3 na Rede. Forte abraço, saúde para todos e mais um programa para você dar aquele like, se inscrever no canal e sucesso absoluto. Lembrando que nós temos aí o Daniel Pereira, temos o Cícero Melo, tem o Jorge Luiz Rodrigues, tem a presença do Marcos Penido. É só você ir lá e conferir. E vem mais coisa boa por aí. Estamos hoje contando com a presença marcante do nosso Juber Pereira. Juber é, né, como se diz, a camisa dele é pesada. Juber foi integrante de uma das diretorias mais brilhantes do Fluminense e ele vai participar do bate-papo de hoje aqui comigo, o nosso Daniel Pomeroy, Cláudio Afonso e o convidado nosso hoje, que é super especial também, né, que é o Silvio Barsetti. Silvio Barsetti, Cirilo Reis vai contar para a gente um pouco da história do Silvio Barsetti antes de nós começarmos a bater bola aqui. Nós vamos perguntar para o Juber também, para contar algumas coisas do Fluminense também neste papo muito agradável. Tem música também, o Enzo Belmonte, você já viu, já conferiu no YouTube o canal do Enzo Belmonte? É uma fera também da música popular brasileira, com aquele samba, aquele pagode, aquela música gostosa, do jeito que o brasileiro gosta, ele vai marcar presença aqui. Cirilo Reis, conta para quem está ligado, conferindo 3 na Rede, um pouquinho da história do Silvio Barsetti. Manda aí. Silvio Barsetti trabalhou na sucursal Rio do jornal Estado de São Paulo por 20 anos. Ele também passou pelo jornal O Dia e Jornal do Brasil. Ele começou no Jornal dos Esportes em 88, cobrindo o Botafogo. Torcedor do América por questão de família. Pai, mãe, avós, irmãos, todos torcedores do América. Ele cobriu 4 Copas do Mundo e 3 Olimpíadas. Desde 2015, trabalha no Portal Terra. Aí tem 1000 histórias de coberturas de seleção e polêmicas com Filipão, Dunga, com dirigentes da CBF. E também polêmicas na cobertura do Botafogo, no início de carreira, quando Emil Pinheiro disse que ia mandar matá-lo por causa de uma matéria que ele fez pelo Jornal dos Esportes. Silvio Barsetti. Silvio Barsetti. Daqui a pouco ele vai contar essa história aí do Emil Pinheiro, é brincadeira, né? Emil Pinheiro, mas o Silvio é também, né, o autor do A Farra dos Guardanapos. O programa aqui não é sobre política, mas esse é um livro espetacular, né, que está vendendo mundo afora. A gente vai depois, durante, né, o transcurso do programa, nós vamos abordar esse assunto aqui, sobre este livro espetacular. Ele foi ameaçado por um dirigente de futebol. E para escrever esse livro aqui, será que ele enfrentou alguma ameaça também? Ele vai contar para a gente. Ô, Juber Pereira, você hoje é o nosso convidado aqui. Eu vou rolar a bola para você fazer a primeira pergunta para o nosso Silvio Barsetti. Não preciso falar que ele é americano. Manda aí, Juber. Oi, Silvio. É muito prazer em participar aqui junto com vocês. E eu quero frisar que eu sou calouro nessa arte aqui que nós estamos vendo, e então eu peço desculpas por qualquer erro. Mas o seu livro, para mim, foi muito importante, Silvio, e todo o seu currículo vem a dizer por que esse livro tem tanta aceitação e vendendo. No iníciozinho da internet, eu seguia muito o blog do Garotinho, então eu acompanhei muito essa história. Antecipadamente eu acompanhava, porque diariamente eu estava ligado no que ele escrevia. Até por questão de profissão, ex-bancário, essa coisa toda, eu tinha que saber tudo que ocorria em volta de mim. Então eu participava muito e acompanhei muito. A história é brilhante e o resultado, que todos nós já conhecemos, né, foi brilhante. Então, meus parabéns, você pegou um tema maravilhoso e eu estou muito honrado em estar participando aqui junto com você. Obrigado, Juber. Bom dia a todos, né? Lula, obrigado pelo convite. Cláudio, Pomeroy, ao Juber, ao Bruno. Uma pena que não pude, desta vez, dividir esse espaço também com o Zé Cunha, né? Eu não conheço o Zé Cunha pessoalmente, mas eu lembro que era um evento à parte assistir as narrações dele. Eu ficava com meu pai
na TV pelo jogo e pela narração dele. E fica esse recado para ele, Lula. Juba, a ideia desse livro não foi nem minha, foi dos editores da Máquina de Livro, que é a editora, que me convidaram para escrever. Eles queriam que o livro fosse escrito por alguém que fosse jornalista, mas que não fosse da área de política, para não ter, segundo eles, os vícios e melindres, né, e contatos muito próximos que pudessem criar algum problema. E eu contei a história daquela festa que teve em 2009, em Paris, do Sérgio Cabral, então governador do Rio, e num palácio lá da Champs-Élysées, com mais de 150 convidados, todos os secretários de Estado dele e tal, um dos endereços mais nobres do mundo, né, do planeta, que era uma festa completamente... é um contraste, né, total com a realidade brasileira, a realidade do Rio de Janeiro. E eu contei a história daquela festa. Enfim, deu certo. O livro vendeu bem, a primeira edição esgotou logo, vendeu os direitos para o cinema. Pena que agora, nesse ano de 2020, né, com a história da pandemia e tudo paralisado, as coisas ficaram um pouco recuadas. Mas, enfim, foi uma experiência nova, uma experiência boa, gostei muito. E saí um pouco do futebol, saí um pouco do jornalismo esportivo, mas já voltei, que foi onde eu militei durante muito mais tempo, nesses 30 anos de jornalismo. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente dá uma sequência sobre o livro, voltaremos. Vamos agora na área, né, do futebol, batendo aquela bola com Silvio Barsetti. Não precisa dizer que ele é americano, né? Ele ficou super empolgado num dos programas em que o Cláudio Afonso estava com a camisa do América. Ele falou, poxa, eu estou emocionado. Está aí a camisa do América. Daniel Pomeroy, rola a sua bola aí para o Silvio Barsetti, nosso querido amigo de grandes coberturas esportivas. Diga aí, Daniel. Tudo bem, Daniel? Cadê aquele pôster que ficava aqui atrás? Você não colocou mais? Não, aquele é pôster da Associação Nacional de Árbitros de Futsal. Como não é uma live ligada ao futsal e sim ao 3 na rede com público, eu tirei de voga essa situação. Então fica muito batido as coisas. Pergunta aí para o Silvio. Eu sou fã do Silvio, estive no lançamento do livro dele, prestigiando ao Silvio Barsetti e ao meu amigo de muitos e muitos anos, o Hélio Tis. E os comentários, Silvio, no lançamento do seu livro eram os melhores possíveis. Já li 3 vezes o livro. Nossa, obrigado. Fico satisfeito, porque é intrigante, você quer desvendar o mistério daquela situação, Silvio. Então a gente fica agoniado, principalmente, não tenho vergonha de dizer que eu conheci Sérgio Cabral. Tanto ele como o Maurício no futebol de praia, porque eles jogavam no Rodolfo Dantas. E eu tenho uma gratidão até pelas palavras do pai dele quando eu trabalhei no primeiro jogo que eu arbitrei num clássico no Maracanã, e o Sérgio Cabral, pai, jornalista, no dia, teceu alguns comentários a meu respeito, enfatizando a minha vida esportiva. E fico triste que você esteja sofrendo, Cláudio Afonso esteja sofrendo, porque o América não tem nos dado bastante satisfações, vamos dizer assim, em relação à ascensão, à volta à Série A1 do nosso campeonato estadual. Principalmente eu, que inaugurei o estádio Julite Coutinho e Edson Passos, no amistoso de veteranos do América contra a seleção da FERJ. Eu adorava os jogos na América. E também fui o último, Silvio, a dirigir um jogo em Vila Isabel, no campo do América e Bangu. Então eu tenho um carinho enorme pelo América Futebol Clube. E a gente fica muito triste com isso. Nós gostamos de futebol. Eu vejo as torcidas americanas era uma das mais fanáticas que eu já vi, fora os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro em questões financeiras. Mas o América é um clube que eu tenho um carinho muito grande. E espero que você
consiga, junto com o Cláudio Afonso, nesse carinho que vocês têm pelo América Futebol Clube, que ele volte no final do ano a disputar aquela fase seletiva que é um horror. O América foi 2 vezes primeiro colocado e não ascendeu a Série A1. Tomara que ele consiga ascender para a alegria de vocês. O que você espera do América Futebol Clube este ano, meu querido amigo Silvio? Daniel, prazer falar com você. A admiração é recíproca. Não tenha dúvida disso. Eu fico sempre dividido ao falar de América entre 2 versões. Uma de vender otimismo, de dizer que as coisas vão melhorar, e a outra é que eu não acredito muito nisso. Entendeu? Eu queria acreditar, mas não acredito, porque há muitos anos eu ouço a mesma lenga-lenga, entendeu? Vai melhorar, vai fazer isso, Eu vejo que há pessoas que se esforçam nesse sentido, há dirigentes que se dedicam bastante, entendeu? Mas eu, sinceramente, hoje existe um abismo enorme entre os 4 grandes e os demais clubes do Rio. Eu até costumo dizer que não existe nem mais segundo escalão no futebol do Rio. Você pula do primeiro escalão para o terceiro escalão. Não há como mais, pelo menos no meu modo de ver, vislumbrar um América, um Bangu, com uma força parecida com a dos outros. Como era nos anos 60, foi até os anos 70, até os anos 80. Né? A realidade é completamente diferente. Entendeu? A minha relação com a América, Daniel, ela tem alguns episódios assim inusitados. Eu matava a aula quando era adolescente para ver treino do América lá em Vila Isabel. Entendeu? Então, às vezes, não tinha celular, né? Então, quando às vezes eu demorava, meu pai e minha mãe preocupados já sabiam que eu estava no treino do América. Entendeu? E era uma coisa legal que o treino era acompanhado por 300, 400 pessoas, entendeu? Mais que público de jogo hoje. Entendeu? Hoje, que eu digo antes da pandemia. Então, eu não saía de Vila Isabel, entendeu? Ficava, embora eu morasse em Cascadura, pegava o 638, o ônibus Marechal Hermes Praça Sem Fim, para ver os treinos do América, entendeu? E aí todos os jogos lá em Vila Isabel, né, Daniel? Era uma delícia ver aqueles jogos lá em Vila Isabel. E eu fiquei tão associado àquele estádio, ao América, que eu até fui protagonista de algumas histórias meio malucas. Vou até contar uma aqui, Lula. Teve um jogo do América lá, se não me engano, América e Campo Grande, no início dos anos 80. Eu não lembro se era Campo Grande exatamente o adversário, mas um adversário do... Assim, e o árbitro era o Arnaldo César Coelho. O que aconteceu? Em dado momento, ele correu, os cartões vermelho e amarelo caíram do bolso dele. Entendeu? E um jogador do América veio, pegou os cartões, a bola estava lá no outro lado do campo, jogou para a arquibancada, ali por cima do alambrado. Eu peguei os 2 cartões, entendeu? E fiquei com um cartão vermelho e amarelo na mão, até que alguém falou para o Arnaldo, os cartões caíram, estão lá com o torcedor. Aí o Arnaldo veio até o alambrado para pedir o cartão para mim, a torcida gritando, fazendo festa, eu peguei o vermelho e expulsei o Arnaldo. Fiz aquele gesto, o gesto tipo, puxei assim, expulsei o Arnaldo e ainda fiz o gesto com o dedo para fora. A regra é clara. Aí, claro, né, que ele, eu não sei se ele lembra disso, ele riu um pouquinho, né, porque não tinha como não rir, né? E a polícia militar já veio chegando perto de mim, aí eu devolvi os cartões. Essas histórias assim lá em Vila Isabel. Essa é espetacular. Excelente história. Vou perguntar ao Arnaldo. Nós vamos convidar o Arnaldo um dia. O Arnaldo é amigo de todos aqui. E o Silvio vai participar e vai recontar essa história. Né? Espetacular. Cláudio Afonso, a sua colocação para o nosso Silvio Bassetti, o homem que deu um cartão vermelho para o Arnaldo César Coelho. O Arnaldo já foi expulso alguma vez, a gente descobriu isso agora no 3 na Rede. Foi expulso pelo torcedor na arquibancada. A regra é clara, né? Deixou cair o cartão, expulso. Olha, primeiro, abraço ao Jober, Pomeró e Lula. Estou com a camisa aqui do América para homenagear o Bassetti, a quem eu admiro. Acho um jornalista independente, sério. Tem muito entretenimento hoje na TV, sabe, Bassetti? A minha opinião, sei que muitos colegas não gostam,
e eu gosto mais do teu estilo, sabe? Contundente, jornalismo, informação. Como nem você fez lá naquela coletiva do Tite, que eu lembro, sabe, que não estavam deixando você falar. Que tem que ser assim, porque a gente sabe que tem um monopólio, né? Até eu não gostei muito da postura do Juninho ali. Também não. O Juninho foi muito, sabe, corporativista, mas você se manteve firme. Estivemos juntos já lá na TV Brasil. Eu tenho uma relação também grande com o América. Eu não sou americano, porque como bom filho de lusitanos, né, eu sou vascaíno. Mas a minha história com a América, ela é muito grande e de todo carioca tem o seu segundo clube, o América. O meu realmente, o segundo clube é o América. Eu acompanho o América em tudo. Meu time de botão era o América. Um País, Orlando, Alex, Geraldo, Álvaro, Ivo, Braulio, Edu, Flecha, Luizinho, Gilson Nunes. Isso, para mim, até meu último segundo de vida, eu nunca mais vou esquecer, que era meu time de botão. Já saiu essa paixão pelo América. Depois, quando criança, meu pai era comerciante ali no Engenho Novo, tinham 2 senhores, seu Arthur e seu Portela, americanos fanáticos. Eles me davam revista. Eu só não virei América, porque meu pai, como um bom português, já tinha me catequizado como Vasco. E meu pai não me levava muito ao Maracanã, mas eles me levavam. E depois, eu morei em Vila Isabel. Ali, Silvio, na Rua Souza Franco, eu também ia ver os treinos do América. Então, eu tenho um amor muito grande pelo América. E eu acho inconcebível a gente admitir o América estar nessa situação. Penso mesmo da Portuguesa de Desportos lá em São Paulo. São clubes tradicionais, clubes de muita história, e que eu acho que algo deveria ser feito para não deixar esses clubes no limbo como estão. A pergunta que eu te faço, Silvio, é o seguinte: quanto que teve uma maldade tremenda com a América que nós não podemos esquecer, que aquilo foi uma covardia tremenda, que o campeonato de 86, onde todos nós torcemos, o América foi eliminado naquele gol espírita do Careca, né, com Cracasso, naquela semifinal América e São Paulo. Aí teve a Copa União, em 87, excluíram o América, e a partir dali foi ladeira abaixo o América. Eu quero, Silvio, você como americano, dizer para a gente o seguinte: quantos por cento você dá dessa maldade, dessa covardia que a CBF fez com a América, e quantos por cento você dá para as diretorias de lá para cá que surgiram no América para deixar o nosso querido América, o nosso mecão, nessa situação em que se encontra, Marcete? Oi, Cláudio. Prazer realmente falar com você de novo. Também estou sempre ligado em você, e quando eu vi você com a camisa do América, eu vibrei. Com muito orgulho. Eu tenho amor por esse clube, muito amor. Comentei com o Lula. Eu acho que aquilo ali foi realmente marcante, porque o América vinha com um time muito bom, né, em 86. Perdeu do São Paulo, porque qualquer time brasileiro perderia para o São Paulo naquela época. Não tem jogo como. Duro. E ainda fez um jogo duro no Maracanã, empatou 1-1. E teve um lance, perdeu de 1-0 em São Paulo e empatou no Maracanã 1-1, Maracanã lotado. Se vencesse, acho que 2-1 se classificava, não tenho certeza agora, não teria que ler o regulamento. Mas esteve próximo disso, teve um chute do Renato, meio-campo, que o goleiro, me lembra quem era o goleiro do São Paulo, em 86? Era Gilmar, será? Gilmar defendeu a bola em cima da linha. Enfim, mas quem tinha, olha só, tinha Gilmar, tinha Careca, acho que Miller, né? Zé Teodoro. Entendeu? Não tinha como, era um timaço. E você tirar o time da competição no ano que vem, no ano seguinte, né? Aquilo ali foi realmente... Eu acho que foi assim... Houve uma covardia da CBF, houve um erro da diretoria de não disputar o módulo amarelo. Porque você que disputasse com uma tarja no ombro, fazendo, né, marcando um protesto. Agora você teve que desmantelar o time todo, depois não conseguiu voltar, né? E aí foi uma sucessão de situações, de erros de dirigentes, assim, erros graves, entendeu? Se houvesse um Ministério Público do futebol, ia ter muita gente no América tendo que se explicar, entendeu? Porque a gente ouve muitas histórias, entendeu? Não é possível que nenhuma delas não seja verdadeira. Tem que querer aqui citar nomes, né? Até muitos já morreram. Mas, infelizmente, houve essas situações de desvios, né? E o América saiu do trilho e não se recuperou mais. Porque se o América fosse grande hoje, como foi outrora, ele, quando caiu para a Série B,
do Rio subiria logo e continuaria na Série A, como acontece com os grandes clubes brasileiros que caem da Série A para a Série B do Brasileiro e sobem logo em seguida, né? A exceção parece que agora é o Cruzeiro, né? Mas enfim. Então, quer dizer, não conseguiu mais, né? Hoje, infelizmente, o América se nivela, com todo respeito aos demais, né? Mas um bom sucesso. Portuguesa hoje está numa situação melhor que a do América. Bom sucesso, Bangu, entendeu? Madureira hoje, aí já há alguns anos, numa situação melhor que a do América. Enfim, o América se apequenou, né? E, embora haja lá o projeto da sede, o presidente atual, Sidney Santana, é uma pessoa séria, entendeu? Confiável. É tudo muito difícil, né? Como eu falei, não existe mais segundo escalão no futebol carioca. Você pula dos 4, mas tem... Não tem. Você não... Qual é a quinta força do futebol do Rio? Então, talvez Volta Redonda, porque esteja na Série C, mas também não dá para você afirmar isso, entendeu? Você tinha, anos atrás, logicamente, América e Bangu como as forças, né, que vinham logo atrás dos 4. Né? Não tem mais isso, não volta mais. Aí volto a lembrar lá dos meus tempos de Vila Isabel, né, que com um pouco de nostalgia, teve uma outra história, vou até contar agora para vocês, uma outra história também. Eu, com 16, 17 anos, eu já queria ser jornalista, né? Então eu ficava tentando imitar o Lula, imitar os jornalistas, os radialistas, eu ficava tentando imitar. E teve uma vez que eu fui a um jogo do América e eu estava sem dinheiro. E era um aniversário lá em casa, meu pai e minha mãe falaram, não vai ao jogo do América não, que tem um aniversário de um irmão aqui, mas eu falei, não, vou dar uma escapulida e vou ao jogo do América. E eu estava sem dinheiro, aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando nisso a semana toda, né? Eu peguei um gravador, que eu tinha um gravador imenso, sabe? Que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos. Um gravador que ia de ombro a ombro. Aí botei ali um headphonezinho, entendeu? Um fone de ouvido ali, consegui um microfone, entendeu? Embuti ali no gravador e peguei a minha carteirinha do colégio. Eu estudava no Centro Educacional Eurípides Barçanufo, no Meia. E a carteirinha vinha assim, CEEB, não vinha escrito mais nada. Aí eu botei um crachá como se fosse CEEB, né? Botei um crachá aqui na camisa. O que eu fiz? Fui para a porta do Vila Isabel e aí comecei a fingir que era repórter, que estava na rua vendo o movimento da torcida e fui entrando. E o segurança não me pediu nada, que eu falei, fulano, o América já está escalado, e saiu a escalação do América, aí fui entrando no microfone, aí o segurança deixou eu passar, e estava ali CEB, né? Aí o cara pensou que alguma emissora de rádio, aí entrei no estádio. Primeiro ponto, bom, agora eu falei, agora eu vou querer entrar no campo. Aí, com aquele negócio de CEB, eu fui entrando no campo, aí o segurança viu o que eu falei. Aí eu inventei centro esportivo, não sei o que, da rádio, não sei o que. Meio rápido, né? E não dava atenção para o segurança querendo saber o que era a CEB, né? E eu falando como se estivesse lá para a cabine, falando, o americano também já está escalado. Aí o cara deixou eu entrar e fiquei no campo. Aí nesse jogo eu não lembro quem era o árbitro. Nesse jogo, eu acho que não foi o Daniel Pomeroy. Esse jogo também era um jogo lá do Tu expulsou o árbitro também? Não, não expulsei não. O que eu fui? Eu fui com o micro. Aí tinha os colegas que estavam trabalhando e ficavam no campo entrevistando o jogador, aquela coisa, né? Tipo, podia-se fazer isso, né? Antes do jogo começar. Aí eu fui pro meio campo e comecei a fingir que estava entrevistando o Luizinho, o atacante, que sabia da minha, que sabia que eu era meio maluco. Esse cara é um torcedor que fica aqui, que não bate bem. E o Luizinho começou a falar comigo e entrou na brincadeira. Não, estamos aí, o jogo... Você quer... Aí quando eu vejo o árbitro, eu lembro que ele estava expulsando. Está atrasando o jogo. Aí nisso, o Zé Mário, que era o segurança do América, um cara grandão, né? Ele me reconheceu, pô, aquele que era maluco, aquele torcedor maluco, tá lá no campo atrasando o jogo. Aí o Zé Mário foi lá me tirar. Falou assim, pô, tu é maluco, tu quer acabar com o meu emprego, rapaz? Ele vai me tirar. Aí quando ele foi me expulsando, e eu continuei narrando, eu fui narrando a expulsão, estão sendo retirados de campo, a imprensa está sendo retirada. Aí a torcida ficou dividida, a torcida querendo bater no segurança, deixa o garoto aí. Aí eu lembro, o Lula, eu lembro que na cabine estava o Afonso Soares, que eu não tive a honra de conhecer pessoalmente. E aí me contaram, depois que o Afonso Soares, vendo aquela cena, falou... Estão expulsando um colega nosso de imprensa do campo, isso é um absurdo. O América não pode fazer isso, porque não sei o que, Gente, mas um auê danado. Eu já estava adivinhando. O Juber Pereira, histórias espetaculares, sensacionais. Juber, eu acho que como dirigente você
teve alguns malucos assim também, lá cobrindo o Fluminense, você já me contou, não me lembro agora. E uma outra pergunta, Juber. Quando o Fluminense, na sua época, você de vice do tricolor das Laranjeiras, que tinha que enfrentar o América, era preocupante encarar o time do América, não era, Juber? Com certeza, você está entendendo, mesmo porque não havia quem não gostasse do América, né? Era um clube de muita tradição, então era muito difícil. Inclusive, nós perdemos um campeonato, né, com o gol, se não me falha a memória, de Jorge, que acho que em 60, né? 60. Foi campeão em cima do Fluminense. E o time Fluminense tinha um super time e nós perdemos aquele jogo. Então, a admiração pelo América é muito grande. Agora, eu de coração, eu quero dizer, certo? Eu vou fazer o contraditório. Eu sou tricolor, mas o meu segundo time, e poucos botafoguenses viram o Botafogo já tantas vezes quando eu vi, certo? Que eu vi Garrincha, vi Newton Santos, todos esses grandes astros do Botafogo eu vi. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo Botafogo. Agora, outra coisa que eu quero informar é o seguinte, olha, a nossa gestão no Fluminense foi de 93 a 95. Nós pegamos em fevereiro, porque o balanço do Fluminense, os estatutos, dizia que era em 31 de janeiro que terminava a gestão do anterior. Depois, nós acertamos o estatuto do clube, e então nós mudamos e foi de 1º de janeiro a 31 de dezembro para todos os outros presidentes. Eu quero enfatizar o seguinte aqui, a gestão nossa no Fluminense foi uma gestão realmente muito vitoriosa, como disse o Lula. E então, olha, eu vou informar o seguinte, feitos, gol de barriga do Renato, em 95, foi um jogo emblemático, tanto que foi emblemático que agora, nos 70 anos do Maracanã, elegeram o jogo mais emblemático da história do Maracanã. Eu não votei, eu soube o resultado. Qual foi o jogo? Fla-Flu, gol de barriga do Renato. Então, isso aí é um legado enorme. Por exemplo, na nossa época, quando contratamos o Renato, ele veio, era reserva no Atlético Mineiro, ele não estava muito bem. Trouxemos o Renato. O Renato chegou, certo? Então, nós passamos a administrar essa situação do Renato. Quando ele subiu para fazer a pré-temporada lá em Nova Friburgo, o Joel Santana era o nosso técnico. Nós recém-contratamos o Joel Santana. O Joel Santana, quando soube que nós contratamos o Renato, pelo amor de Deus, ele vai chegar aqui, vai estragar todo o sistema, não pode, eu não quero. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o Antônio estava lá em cima assim, ô Juba, vem aqui, me ajuda, porque a situação está complicada, o Joel está chateado com o Renato e tal. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Peguei, no fim de semana, peguei o carro e fui. Cheguei lá em Friburgo, o que aconteceu? Eu cheguei lá, apavorado, eles estavam fazendo futevôlei lá, naquela já era muito, eles gostavam muito. O que ocorreu? Ocorreu o seguinte, a hora que eu cheguei, estava o Joel Santos assim, Baby, como é que é, Baby? Vem aqui, Baby, chamando o Renato, certo? Ué, mas vocês estão brigados? O que aconteceu? O Renato, em 2 dias, acertou toda a situação, devido à experiência dele. O Joel Santana também um sujeito assim, muito fácil de se lidar. Então, a partir dali, foi um amor eterno entre os dois. Mas até chegar nessa situação, foi uma coisa interessantíssima. Passou e aconteceu o que aconteceu. Então, esse legado do Renato, hoje, quer dizer, aquilo foi em 95 esse jogo. Até hoje se fala em gol de barriga do Renato, tem livros sobre o gol de barriga do Renato, tem camisas sobre o gol de barriga do Renato, tudo se fala no Renato em relação a isso. Um jogador que nós trouxemos a um preço assim, muito baixo. Tanto é o seguinte, que naquela época a nossa folha de pagamento era de R$150 mil por mês. Olha só, 150 mil para todo o elenco. Entendeu? Então, são legados que se ficam e a gente tem que enfatizar tudo isso. Depois eu vou fechar e dizer o que eu penso sobre a coisa. Nesse período que nós trabalhávamos lá, a inflação mensal, época de Sarney, era de 80% ao mês. Era um absurdo. Então, você não conseguia controlar muitas coisas. Contratamos o Ailton, que foi uma pessoa maravilhosa para a gente. Ele veio do Japão, jogava no Japão.
foi treinar no Flamengo. Chegou lá, o Flamengo viu na época do Kleber Leite, não sei o que é, não fica aqui, não fica aqui. Ele ficou chateado. Aí o Antunes ligou para mim, Juber, sabe quem é que está no Brasil querendo jogar aqui? Sim, quem é? O Ailton, assim, Ailton, aquele que jogou contra a gente aqui nas Laranjeiras, pelo Guarani. Ele mesmo, porra, aquele cara é um avião, vamos ver e tal. Vem aqui. Aí eu fui lá para o Fluminense. Cheguei lá, estava na sala do Arnaldo, ele, o Tanaka, Antônio Tanaka, que era o representante do futebol japonês, e conversando com a gente. É um número assim tão inusitado que ele falou assim, olha, nós queremos $200 mil pelo Ailton. Você ficou com o Ailton. Aí nós assim, tudo bem, vamos fazer tal. E pela nossa gratidão que nós temos ao Ailton, é o seguinte, $100 mil vocês vão pagar para o meu clube e $100 mil vocês dão de presente para ele. Rapaz, aquilo foi uma coisa assim sensacional, certo? E nós contratamos o Ailton. O Ailton foi um baluarte para a gente, nos ajudou profundamente, e então nós conseguimos fazer essa gestão da maneira como fizemos. Outra coisa que eu quero falar sobre a gestão é o seguinte, Xerém. Nós pegamos em Xerém em fevereiro de 93. Pegamos, estava assim, o Silvio Carlos falou assim, vamos fazer o Xerém, vamos fazer um centro de treinamento em Xerém. Nós já temos 79 mil metros quadrados lá, nós precisamos fazer isso. Então, vamos fazer tal. Nós fomos atrás do arquiteto que já tinha tudo planejado, procuramos ele e tal, fizemos, pegamos a nossa gestão, comprou mais 49 mil metros quadrados para poder agregar aquele terreno, construímos Xerém em 16 de dezembro de 95, nós inauguramos Xerém. Depois disso, fizemos um levantamento, nós gastamos $4.500.000 para construir lá, não com dinheiro do Fluminense, dinheiro da seguinte maneira, de doações, de sócios, de grandes beneméritos, de grandes torcedores e de grandes empresas. Nós pedimos, eram pedintes, o Silvio Keller era um cara assim dedicadíssimo, então ligava lá para São Paulo, pedia, aquela companhia lá, de ar-condicionado, mandou 100 e tantos ar-condicionado, a Secrisa mandou pisos, azulejos, e assim nós fomos pedindo, mandava, não, deixa que eu pago esse mês aqui, os operários. Nós íamos falar, na verdade, do nosso COP, do Fluminense, praticamente não saiu nada. Saiu assim, de doações que fomos organizando. Em 3 anos, nós conseguimos Xerém e acertamos. Quase 4 anos depois de Xerém, que tínhamos gastado $4,5 milhões, nós vendemos o Roger por $10 milhões para o Benfica. Então, só um jogador pagou Xerém. Até hoje, o Fluminense hoje sobrevive, está nessa situação que está, e sai bem, porque quantos jogadores o Fluminense já tirou lá de Xerém? Você pega a Série A, hoje, são 20 times. Dificilmente não tem um time que não tenha um jogador que saiu de Xerém. Certo? Então, você vê o legado que se deixou. Nós criamos também, nessa época, o Flu Memória, que é um acervo enorme do Fluminense, de tudo. Então, tivemos uma administração muito boa. Agora, eu quero chegar no seguinte, até hoje, você vê falar em gol de barriga, em campeonatos, em Xerém, que dá tudo quanto time, tem ex-jogador de Xerém, o Fluminense vende. E o que acontece? Se não tivesse Xerém hoje, não teríamos nada. Você não vê uma referência no jogo mais emblemático, não fala em Arnaldo Santiago. Você vê uma série de outras coisas que ninguém refere sobre esses feitos. Fala de Flu Memória, não diz que foi criado lá. Fala-se em tudo. Não diz isso, mas a gestão do Arnaldo foi uma gestão maravilhosa, da qual eu participei e tenho muita honra, certo? Então, eu quero enfatizar isso e estou pronto a qualquer pergunta. O Xerém é uma mina de ouro, né? Tem uma pergunta do Valdir Luiz para o nosso Silvio Bassetti. Alô, Lula! Alô, Zé Cunha! Alô, Cláudio Afonso, meu abraço para vocês. Grande Daniel Pomeroy, grande espadiador, grande figura. Mandar um abraço também para o Silvio Bassetti. E a minha pergunta para o Silvio Bassetti é relacionada à CBF, porque poucas pessoas
conhecem tão bem a CBF como o Silvio Barsetti. E a minha pergunta é a seguinte: como você vê a atual administração da CBF, tendo como presidente o Rogério Caboclo? Porque a CBF, nos últimos anos, está muito marcada pelas coisas ruins que aconteceram. As administrações altamente negativas. Um está sendo investigado, que é o Ricardo Teixeira. O outro está preso, que é o José Maria Marim. O outro pode pegar o avião porque o detector de metal vai fazer com que ele não entre no avião. Tem que andar de carro do Rio para São Paulo, que é o Marco Polo Del Nero. Então, como é que você vê a CBF hoje, com o novo perfil, com Walter Felsman, com Rogério Caboclo, presidente? Porque é uma entidade que o povo não acredita e que também o torcedor tem sérias restrições. Como é que você vê essa atual CBF? Um abraço para todos, prazer muito grande participar com vocês. A pauta do Valdir Luiz para você, ou Silvio Barsetti, é recheada. Diga aí, Silvio. Bom, um abraço para o Valdir Luiz, amigo de muitas coberturas, muitas jornadas. Pois é, a CBF é sinônimo de banditismo já há mais de uma década. Como o Valdir falou, eu esbarrei aqui, desculpa, como o Valdir falou. Zé Maria Marim, presidente da CBF, foi preso, ficou preso nos Estados Unidos, se não me engano, 3 ou 4 anos. O Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero são indiciados pela justiça norte-americana, não podem sair do país, não podem sair do Brasil, porque podem ser presos em qualquer aeroporto do mundo. E são os ex-3 presidentes, né, da CBF. O Rogério Caboclo, que é o atual presidente, ele foi, durante muitos anos, e é ainda, o braço direito do Marco Polo Del Nero. O Marco Polo Del Nero que criou o Rogério Caboclo na Federação Paulista de Futebol, dando um cargo para ele. Trouxe o Caboclo, o Del Nero trouxe o Caboclo para a CBF, para ficar como braço direito. Acabou o Del Nero se envolvendo em escândalos de corrupção, foi banido do futebol pela FIFA e o Caboclo foi eleito presidente. Então, o Caboclo, se não há nada formalmente contra ele, nenhuma denúncia formal contra ele, mas é bom que se saiba que ele é a continuidade de Marco Polo Del Nero, de José Maria Marim e de Ricardo Teixeira. E, além disso, ele é pouco afeito ao diálogo, tem um jeito centralizador de ser. Nesse caso agora específico do Flamengo, tem se mostrado intransigente e arrogante, até, e tem batido de frente com algumas federações estaduais. Não vejo nenhuma mudança assim, muito criteriosa, entendeu? Eu vejo a continuação. Claro que a CBF acerta em vários aspectos técnicos, ela acerta bastante, mas em termos de imagem de confederação, o Rogério Caboclo não vai trazer nada novo. Vou fazer uma pergunta agora para o Silvio, né? Na verdade, a gente já fez, e aí vocês vão entrando aí de acordo com o que ele passar. Essa história do Emil Pinheiro, dá detalhes para a gente e fica aberto aí para todo mundo fazer pergunta. Emil Pinheiro queria dar um teco em você? Pois é, eu comecei no jornalismo como estagiário do Jornal dos Esportes, lá em 88, 89, e cobrindo o Botafogo, que foi naquele momento áureo do Botafogo de quebrar um jejum de títulos do estadual, né? Então eu ia lá, o Botafogo treinava em Marechal Hermes, como eu morava em Cascadura, eu não ia até o centro da cidade para pegar o carro do Jornal dos Esportes e do centro da cidade ir para Marechal Hermes. Eu pegava um ônibus e ia para Marechal Hermes. O Botafogo tinha um estádio lá acanhado, mas um estádio acolhedor. Não sei se hoje funciona lá o centro de treinamento das categorias de base, não sei como é que está lá, aquela área lá em Marechal Hermes do Botafogo. Mas sei que, na época, era um estádio para onde o Botafogo levava jogos menores, e era onde os jogadores treinavam. Tal. Então eu estava lá todo dia, praticamente, né? Segunda a sexta, acompanhando os treinos do Botafogo. A gente vai acompanhando, vai fazendo amizades e tal. E tinha um sujeito lá, que era um funcionário humilde lá do Botafogo. Eu não vou dizer o nome, porque até hoje ele presta serviço ao Botafogo. Ele fez amizade e tal, e aí conversa vai, conversa vem. E ele me mostrou um dia lá um galinheiro que tinha numa parte do terreno mais de 30 galinhas lá. E ele falou, pessoal, que tira quase uma dúzia de ovos por dia.
coisa legal, uma conversa sem nenhuma pretensão. Tal. Passou. Depois, passado alguns dias, algumas semanas, os funcionários do Botafogo reclamavam de salário atrasado. Estavam reclamando. Os jogadores parece que não, mas os funcionários mais humildes ali do setor administrativo estavam com salário atrasado 2, 3 meses. E o presidente, na época, era o Emil Pinheiro. Emil Pinheiro, que ganhou o nome por ser bicheiro, né, na contravenção, e que tem as histórias dele lá, mas no futebol ele tinha, assim, ele era, na relação dele com os jornalistas, com os jogadores, principalmente do Botafogo, era uma relação amistosa, né? Mas, enfim, teve um dado dia que esse funcionário humilde me chamou lá no Alambrado e me disse assim, perguntou assim, você já viu o galinheiro hoje? Eu falei, não. O que houve no galinheiro? Ele vai lá ver. Quando eu cheguei lá, levei um susto. Tinha umas 30, 40 galinhas, não tinha mais nenhuma galinha. Tudo vazio. Eu falei, foi uma raposa? O que houve? Deram a chave no galinheiro. O que houve? E não tinha mais galinha nenhuma, não tinha ovo, não tinha vestígio de nada. E foi quando o rapaz me disse, olha, o pessoal está com salário atrasado, né? Então está todo mundo comendo galinha. Está todo mundo comendo galinha ensopada. Levaram as galinhas todas. Levaram as galinhas todas. Os ovos. Eu falei, rapaz, que coisa. Aí eu fiquei, é mesmo? Eu falei, fim de semana foi só galinha ensopada, na casa de uns 10. Né? Aí eu achei aquilo meio curioso, né? Assim, eu fiquei, embora tivesse uma situação triste ali da falta de salário dos funcionários. Aí eu levei a história para o Jornal do Esporte, aí tinha um chargista lá, não lembro o nome do chargista, ele fez uma ilustração lá grande, que eram as galinhas apavoradas, correndo com os caras com a camisa do Botafogo, tentando agarrar as galinhas pelo pescoço. Né? Então, deu destaque. Né? Aí eu fiz essa materinha assim, galinhas some, salário atrasado, galinhas some no Botafogo. Bom, aí o que aconteceu? No dia seguinte já me ligaram de manhã, olha, não vai para o Botafogo não. Eu falei, como assim? Não vai para o Botafogo não, porque o Emil Pinheiro acordou virado. Eu falei, mas... Aí eu fiquei meio preocupado, porque o Emil Pinheiro andava com 2 seguranças, né? Aqueles 2 seguranças bem conhecidos dele, que tinham um histórico, né? Muito peculiar, sempre com uma pochete aqui na cintura, e eram não muito afeitos ao diálogo, né? Então, enfim, aí eu fiquei já cabreiro, mas eu fui para o treino, tinha que ir, né? Estou lá no campo, porque antigamente a gente assistia o treino dentro do campo, né? Sentadinho no banco ali dos jogadores, né? E daqui a pouco chega o Emil Pinheiro, com os 2 seguranças dele. Aí ele vem na direção dos colegas de imprensa ali, perguntando aquela vozinha, tinha uma vozinha assim, fina. Quem é Silvio Barsetti? Quem é Silvio Barsetti? Aí sou eu, mas saiu, eu estava gaguejando. Largou, né? Sou eu. Eu percebi que a situação não era muito confortável ali. Aí eu falei, sou eu. Aí ele veio com o dedo risco, você é moleque, e os 2 segurando para mim, isso aqui. Aí veio a turma do Deixa Disso, né? Tinha o Antônio Maria Filho, eu lembro, jornalista do Globo, amigo nosso, mais outros, né? Deixa Disso. Tal. Enfim, daqui a pouco, o Gil, o Búfalo Gil, né? Que trabalhava lá, eu estava lá, me chama, né? Ele falou, cara, vai embora agora. Eu falei, o que houve, Gil? Vai embora, chega aqui, o cara quer matar você. Eu falei, como assim, rapaz? Aí eu fiquei apavorado, como assim? Quer matar você? Não, ele já falou com os seguranças dele, já sabe que você vem andando da estação de Marechal Hermes para cá a pé. Você pega o ônibus, salta ali e vai a pé. E que você sai daqui a pé. Eles querem te matar. Eu falei, você está brincando? Vai embora agora, cara. Vai embora. Aí eu fiquei apavorado, né, cara? Foi apavorado. Bom, aí passou, eu contei isso lá no Jornal do Esporte, o pessoal ficou meio assim, eu fiquei 5 dias sem aparecer no Botafogo, aí o pessoal do jornal ligou para o Emil para amaciar a coisa, aí deram umas 2 matérias lá simpáticas ao Botafogo, a coisa amaciou. Passados uns meses, depois disso, a coisa foi normalizando, mas eu encontro o Gil numa situação assim, uma entrevista na TV Brasil, né? Aí o Gil, no intervalo, me conta os detalhes. Ele falou, cara, olha só, naquele dia... eu presenciei o Emil conversando com os 2 seguranças dele. O Emil dando ordem, falando, vamos matar esse cara. E eu falo, que isso, Emil? O jornalista às vezes faz isso mesmo. Não, iam te matar, cara. Eu tive que acalmar o Emil, veio mais não sei quem, jogou. Eu falei, mas como assim? Bom, aí só para fechar isso,
vocês vão me lembrar, depois teve um jogo, não sei se o Júlio lembra, Botafogo e Fluminense nas Laranjeiras, que teve uma confusão, invasão de campo, torcida brigando no campo. Eu não lembro a data específica, mas foi nesse período, aí, um ano depois, e eu estava lá no campo, e de repente aquela confusão, torcida brigando com torcida, invasão. Quem eu vejo assim, apavorado no meio campo, não sabendo para onde correr, o Emil Pinheiro. Que os seguranças até se perderam dele. Aí eu pego ele pelo braço, seu Emil, vem comigo, que ele estava apavorado, ele estava achando que ele ia ser linchado ali, entendeu? Era confusão, bandeirada para cá, eu peguei o seu Emil pelo braço, levei o seu Emil até o vestiário, aí ele assim, coitado, ele estava pálido, né? Ele não conseguia falar, porque ele estava com medo de apanhar da torcida ali, né? Aí quando eu entrego ele no vestiário, eu falo assim, e você queria me matar, né, Emil? Aí ele olhou assim para mim, não falou nada. Você salvou 2 vidas. Você salvou 2 vidas, a dele e a tua. Teve esse desfecho. E, Silvio, esse jogo foi que o Alambrado caiu, né? Isso. Aí a torcida aproveitou. O Wright era o árbitro e eu era o 4º árbitro daquele jogo. Eu era o reserva desse jogo. Isso. O Alambrado caiu, entendeu? Mas aí foi isso. Essas histórias mesmo, que a gente depois ficam sendo engraçadas, né? Mas no momento foi muito tenso, né? Porque depois o jornal falou, você só vai para Marechal Hermes com o carro do jornal. Vem aqui para o centro da cidade, não vai mais... Carro blindado, né? Eu não posso deixar passar uma coisa interessante. Eu estou vendo aí o Pomeroy e eu sou doido para falar com o Pomeroy, certo? Até porque o Pomeroy, para mim, é um sujeito inteligente, conhece todas as regras do futebol, discreto, sempre foi discreto no apito, e eu não tenho reclamação nenhuma a fazer. Mas também tem um fato inusitado que aconteceu com o Fluminense, e no qual ele foi o árbitro. Que eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, o Fluminense perdeu porque não tinha a menor condição de ganhar do Vasco. O Vasco tinha um timaço e se não me falha a memória, sagrou-se ali tricampeão estadual. O árbitro quem foi? Pomeroy, certo? Pomeroy, rapaz, ele apitou o jogo, parece-me que foi o jogo mais falta existiu em uma decisão de futebol. Ele apitava, você está entendendo? Dava as costas para a bola, mandava o espelho dar sinal, ele saía caminhando 20 metros devagarinho, olha, ele é grande, né? Dava as costas, aí ele virava, mandava bater a falta. Olha só, ele picotou o jogo o tempo todo. Isso é inteligência. Ninguém chamou ele de ladrão, ninguém chamou, até porque não tinha a menor chance. O Vasco iria ganhar do Fluminense de qualquer maneira. Mas eu fiquei impressionado de ver como ele usou de uma maneira sutil, certo? De apitar o jogo, certo? Claro, né? Protegeu o Vasco, mas o Vasco não precisava da proteção dele. Você pensou em bater nele também, Júlio? Não. Pensou em bater no Daniel? Não, eu não pensei não, mas Newton Graúna pensou. Matar não, que matar é só Emil. Não, pensou em bater. Mas olha, rapaz, isso aí foi histórico, certo? Rapaz, agora, ninguém chamou ele de ladrão, mas que ele, e nem eu estou chamando, e ele usou de uma maneira muito sutil para, vamos dizer assim, o Eurico, meu amigo Eurico, falecido Eurico, você está entendendo? Mandava mesmo. E se ele também não obedecesse o Eurico, aí sim, aí ia acontecer o que o Emil prometeu para o Silvio. Certo? Mas ele... E aí, Daniel? Então, eu quero registrar isso. Estou admirador, é elegante, uma pessoa educada, conhece profundamente, certo? Mas aconteceu isso. Ô, Júber, você quer saber? Eu soube desse jogo 5 horas da manhã que eu estava apitando. Eu tinha acabado de fazer umas escalas no futebol amador, fui para casa porque eu tinha que ministrar uma aula na universidade 7 horas da manhã. 5 horas da manhã me liga um amigo meu que é tricolor doente. Você está apitando o jogo hoje? Todo tricolor é sadio, não existe tricolor doente. Ele era fanático, então vamos dizer assim. E ele me ligou de manhã, você tá escalado? Eu falei, eu não sei de nada. Aí abri a porta de casa, peguei o jornal, eu recebi o jornal, 5 horas da manhã, fui ver que eu estava escalado. Não sabia da escala, porque eu tinha vindo para casa, jantei e dormi muito cedo. Porque eu tinha ter 5 horas de aula seguindo na universidade. Quando eu cheguei no Maracanã, inclusive, o clima dentro do campo de jogo era o pior possível. Eu arbitrei aquele jogo
como se eu estivesse arbitrando o futebol de salão naquela época, pelo clima que estava dentro do campo de jogo. Tanto que, quando eu terminei o jogo, deu aquela confusão no Maracanã com Wagner, jogador do Fluminense, jogadores do Vasco. O clima era o pior. No tosse inicial, uns já estavam criando problema com os outros. Então, nessa ocasião, eu usei um pouco da minha experiência como árbitro de futebol de salão, futsal, para pelo menos não ter problemas dentro do campo de jogo. Que eu tinha trabalhado os 2 primeiros jogos bandeirado com o Léo Feldman para o Reit, e, surpreendentemente, eu fui escalado. Que, para mim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, para mim, eu seria, de novo, o assistente, e quem iria arbitrar aquele jogo, na minha ótica, era o árbitro FIFA do momento, Carlos Elias Barroso Pimentel. Foi uma surpresa muito grande eu ter designado para aquele jogo. Mas não houve, sabe, Pomeroy, não houve nada que a gente pudesse reclamar que o Fluminense perdeu pela sua arbitragem. Você está reclamando, sim, você está reclamando. Né? Mas Júlio, olha aqui, Júlio, nós estamos chegando, nós temos só mais 10 minutos. Eu quero mandar um abraço aqui para o Paulo Carvalho, em Belo Horizonte, filho do Niquinho, jogou no Palmeirense, no Pontinovense, lá de Ponte Nova. O Antônio César, filho da Dona Salete. Dona Salete, ela era amiga da minha mãe, e tem uma história que eu não vou contar hoje, que a história é longa e não tem tempo não, de uma galinha que foi roubada da Dona Salete para fazer uma festa de 1 ano, né, do 7 de setembro Futebol Clube, e nós escolhemos exatamente, mas depois eu conto isso. O Lavigne... Não. Quiseram te matar, não, né, Lu? E não era galinha do galinheiro do Botafogo, não. O Lavigne, lá da Bahia, meu amigo Lavigne, e o Paulão, da Confederação Brasileira de Futsal, que é amigo do Juber também. Vamos com o nosso Enzo Belmonte para dar um agito musical aqui no 3 na Rede. Manda aí, Bruno Alex, o nosso Enzo Belmonte. Alô, minha gente, eu sou Enzo Belmonte. Vou dizer o seguinte, também estou ligado no programa 3 na Rede. Fiquem ligados aí também, hein? Ó, vou cantar um samba aqui, autoria de Luciano Fogaça, que está disponível em todas as plataformas digitais, hein? Novo dia. Se o galo canta, agradeça um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Se o galo canta, agradeça um novo dia. Com a esperança, meu sol que me alumia. Valeu, Enzo Muito Belmonte, bom. dando uma palhinha aqui. Isso é fera também, é só ir lá no canal dele lá, show, maravilha, com grandes espetáculos, fazendo live frequentemente aí e tal. Cláudio Afonso, manda uma aí, quem você quer perguntar? Vou mandar para o Silvio. Bassetti, rola aí para ele. Bassetti, olha, Silvio, eu vou mandar logo, o tempo está acabando o nosso programa, vai ser 2 em uma, hein? 2 perguntas em uma, Silvio. Primeiro, essa é fácil, hein? Essa eu acho que já está na tua mente. Você vai escalar o teu América de todos os tempos. E a segunda é, de todas as Copas que você cobriu, qual o momento mais marcante, aquele momento que te deu maior satisfação? Pode ser um momento de tristeza também, um momento que você tenha vivido de maneira mais intensa nessas coberturas que você fez brilhantemente de Copas do Mundo. Bassetti, fala pra gente. Oi, Cláudio. Olha só, eu vou escalar o time de 74. Epa, esse é meu time também. Rogério, Orlando, Alex, Geraldo e Álvaro, né? Me ajuda aí. Braulio, Ivo Braulio. Flecha, Luizinho e Edu. E Gilson Nunes. Vou botar esse time, entendeu? Tá, eu acho que em 74, todos nós aqui estávamos em 74 presentes, né? Eu acho que era talvez um dos 2 ou 3 melhores times do Brasil naquele ano. Era sim. O Flecha era ótimo. Agora, a outra pergunta, assim, claro que eu gostei muito de 2002, né? O Brasil vencendo a Alemanha, né? Na final, na Copa da Coreia do Sul e do Japão. Só que a gente, assim, vocês sabem disso, né? Todo mundo aqui sabe disso. A gente, quando está trabalhando, né? Viu aqueles 2, acabou o jogo, Brasil e Alemanha, legal, fomos campeões do mundo, mas você já está pensando em mandar a matéria, o horário, né? O horário de fechamento, todo mundo. Então não deu para curtir muito, mas assim, mas foi um momento especial, claro que foi. O momento negativo foi em 2002, quando
eu fiz uma matéria, outra matéria que, enfim, o Felipão não gostou, aí deu uma confusão danada, o Felipão me chamou, a gente estava no hotel lá em Kuala Lumpur, na Malásia. Eu estava pedindo uma entrevista para o Felipão já há vários dias, e aí no café da manhã a imprensa estava no mesmo hotel. O Felipão veio me chamar, 7h30 da manhã. Eu falei, pô, vai rolar a entrevista, né? 7h30 da manhã, mas, pô, mas já achei cedo. Que nada, ele começou a bater boca comigo, discutir por causa da matéria, me xingando. Aí entrou o pessoal da comissão técnica, foi uma confusão, foi um mal-estar, minha pressão disparou. E esses momentos assim são de desgaste, né? Eu tenho muita consideração pelo Felipão, isso passou, mas enfim. Mas depois, em outro momento, eu conto que aí teve desdobramentos, aí foi muito desgastante. O assessor de imprensa era o Gata Mansa? Era o Robério? Não. O Gata Mansa também me disse que ia me pegar, que ia me dar uma peixeira, que ia me pegar com a peixeira. Esse era o Rodrigo Paiva já. O Gata Mansa, por causa de uma matéria que eu fiz na CBF lá nos anos 89, 90, o Gata Mansa era o assessor de imprensa, disse no dia seguinte que essa matéria era só, rapaz, você fez a matéria assim, isso na minha terra se resolve com peixeira. Aí eu falei, olha aqui, o Silvio vai voltar na próxima edição, porque tem muita coisa que a gente não perguntou. Vocês concordam? Então guarda essa história do Filipão, essa do Gata Mansa. Gata Mansa ia pegar você para tomar uma. O Gata Mansa é um doce, rapaz. O Gata Mansa não batia ninguém. Assim. Depois eu fiquei amigo dele também, tudo bem. Júlia, qual foi o melhor time do Fluminense até hoje para você? Escala aí. Olha, para mim foi o time da máquina tricolor, né? Lá da época do Horta, você está entendendo? Para mim foi aquele time. Agora, eu quero registrar duas coisas aqui, meus 30 segundos que você vai me dar. É o seguinte, sou torcedor do Fluminense por uma pessoa, Carlos Castilho, o maior ídolo para mim da história do Fluminense, perto dele o Samarone. Então, hoje eu sou tricolor em função do que eu vi e lia e acompanhava do Castilho. E outra coisa que eu não posso deixar de passar, senão eu mesmo vou me cobrar, é o seguinte, olha, na nossa gestão de 93 a 95, isso aqui para nós é importante. Quem é tricolor sabe o que eu estou dizendo. Nós fizemos 14 jogos contra o Flamengo. Só estou falando de Flamengo aqui. Nesses 14, nós perdemos 2 jogos, nós ganhamos 8 jogos e empatamos 4. E na gestão toda do Fluminense, eu acredito que não houve um presidente que tivesse essa performance contra o Flamengo, porque um grande rival, um grande time, como até hoje você está entendendo, não desmereço nada do Flamengo, mas nós tivemos essa sorte também, nessa gestão, de ter essa performance. E volto a te dizer, eu lamento muito que todas essas histórias que só engrandece o Fluminense, ninguém menciona a gestão dessa pessoa. Obviamente, existem coisas aí de oposição, certo? Nos dias atuais, nós vemos também muitas coisas com relação a isso. Houve muita oposição a gente, mas nós optamos pelo seguinte, vamos optar pelo Fluminense, deixa falar e nós vamos continuar fazendo. E, para mim, foi a grande jogada que tivemos também da parte política do clube, foi essa. Ignoramos as críticas e continuamos seguindo e tivemos esse sucesso, certo? Mas gostaria muito de enfatizar esse assunto que eu acabei de falar. Maravilha. Eu quero mandar um abraço também para o Renê lá em Pelotas, Renê que é torcedor do Brasil de Pelotas, que está aí brigando na Série B do Campeonato Brasileiro, e para o Gilney lá da Capela da Buena também ali em Pelotas, com a melhor costela do Rio Grande do Sul. Todas elas são maravilhosas, né? Então não tem conversa. Ô Daniel Pomeroy, o seu registro final no 3 na Rede. Diga aí, Daniel. Esse hoje foi bom. Hoje nós tivemos várias histórias. O seu Juber contando a história do Fluminense, do meu jogo de 93, que, aliás, foi meu último jogo no Rio de Janeiro. As histórias maravilhosas do Silvio Barsetti, que tem livros maravilhosos. Além da farra dos guardanapos, tem outros livros maravilhosos que recomendo que todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, comprem e leiam minuciosamente. E quero dar os parabéns ao Silvio, porque tem uma vasta história sobre o futebol, sobre a cultura do nosso Estado de Janeiro, do nosso país. Parabéns, meu querido amigo Silvio Barsetti. E eu pude prestigiar o lançamento do livro dele, junto com o Hélio Tis e o Bruno Tis, melhor dizendo. Ele era o pai.
E o Alzer também, lá em Botafogo. Silvio, você está confirmado para o próximo, pode ser? Quando você quiser. Maravilha, porque ficaram várias perguntas, o time aqui está mantido, torcendo para que Zé Cunha esteja também, a presença do Juber também. E é isso aí. Está faltando alguém aí para o recado final? Eu posso dar meu recado? Depois do Cláudio. Cláudio tem presidente. Vamos lá, Silvão, obrigado. Não, pô, uma delícia essas histórias do Silvio Bassetti, né? Pô, me fez rir aqui, de verdade, muito legal. Essas histórias ficam, né, para sempre. Muito interessante. Aliás, né, e falando também do livro, né, Silvio, que você, né, a gente já percebia que coisas estranhas acontecem. O teu livro, se eu não me engano, é de 2009. Eu não tenho certeza, é de 2009 e 2010, não era o teu livro? Não, a história é de 2009, o livro é de 2018. O livro é de 2018. A história que é de 2009, que a viagem em Paris foi de 2009, é verdade. Porque já desde aquela época, a gente percebia pelos contratos, eu pego o metrô diariamente, eu vi que tinha muita coisa, era sempre aquelas mesmas empresas, enfim. E você abordou aquilo de maneira brilhante, não é à toa que o livro é um sucesso. E muito legal a tua presença, Silvio. Mais uma vez, você dignifica, como eu costumo falar, para quem merece, dignifica a nossa profissão, com o teu profissionalismo, com a tua contundência. E também é legal o que o Juber falou, porque isso que ele hoje fez questão de falar, e tem que falar mesmo, porque a gente sabe como é a política em todo o âmbito. E no esporte não é diferente. As pessoas querem sempre ocultar o que os outros possíveis adversários fizeram de bom, né, no clube. E acho que é importante, quem participou, que a gente estava falando aqui no momento de intervalo com o Juber, a importância de Xerém para o Fluminense. O que foi vital para o Fluminense continuar do seu tamanho enorme como ele tem, a ação e a continuidade do projeto de Xerém. Então é legal ele ter colocado isso, porque muita gente, um garoto tricolor, não sabe. E a gente sabe que muitas vezes no Brasil a pessoa se apodera dos feitos do outro. Ou às vezes omite os feitos do outro como se fosse aquilo seu. Então é legal. Então hoje o programa foi uma delícia, muito legal. Muito bacana estar aí com o Silvio Bassetti e com o Juber também. Lula. Então está na hora da gente encerrar. A gente volta no próximo 3 na Rede com o mesmo time. Obrigado. Coisa para falar, né? Nós não falamos quase nada do livro, tem várias perguntas que a gente tem que fazer para ele. Galera, então, prazer imenso. Obrigado, Juber. Maravilha. Obrigado, querido. Encantado por ter participado com pessoas tão brilhantes aí. Muito obrigado. O Juber não é o Joe Biden. Ele lembra o Joe Biden, até porque ele é eleitor do Donald Trump. Eu sou Trump. Ele lembra o Joe Biden, mas ele... Daniel Pomeroy. Um beijo, Daniel. Um abraço, Lula. Obrigado. Silvio Bassetti, muito obrigado. A gente volta na próxima edição do 3 na Rede. Obrigado, um abraço. Obrigado pelo carinho do Daniel, do Cláudio, seu. Um prazer falar com o Juber. Muito feliz de participar. Obrigado, irmão. Bruno Alex, um abraço. Tchau, galera. Um abraço, Bruno. Tchau. Saúde.